EMAI ler e escrever. EMAI 8.2 e 8.3. Correção. Atividade 8.2. 1. Com certeza você sabe responder a essas perguntas. Quanto é 12 dividido por 4 e 4 dividido por 2? E 6 dividido por 3? E 15 dividido por 5? Mas é possível dividir uma maçã para 2 pessoas? Sim, cada uma receberá 1/2. E é possível dividir R$1 para 2 pessoas? Claro, cada uma receberá 50 centavos. É possível dividir uma folha de papel entre 2 pessoas? Sim, cada uma receberá metade. Mas qual o resultado da divisão de 1 por 2? Pegue uma calculadora e a utilize para completar os resultados das divisões indicadas. Copie o número que aparecer no visor da calculadora. Atividade 8.3. 1. Observe os resultados obtidos no quadro que você completou na atividade 8.2 e responda. Mas antes de respondermos, vamos fazer uma pequena análise. Imagine que estamos dividindo o chocolate em partes. O número 1 é o nosso inteiro. Observe que quanto mais eu dividir o meu chocolate em partes, menor o pedaço fica. Portanto, a divisão do meu chocolate em 2 partes iguais, que resultará na metade, é muito maior do que a minha divisão do chocolate em 10 partes iguais. Quanto mais partes eu dividir, menor vai ficar o meu chocolate. Vamos transpor aqueles resultados para o quadro de números. Mas primeiro vamos perceber que na parte esquerda do meu quadro eu terei a parte inteira das centenas, dezenas e unidades. Na parte direita eu terei a parte decimal, que é a parte não inteira, do décimo, centésimo e milésimo. E a vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal. Os resultados da divisão de 1 por outro número natural não resultou em nenhum número inteiro, portanto, eu só terei números na minha parte decimal. Vamos fazer as leituras desses resultados. 5 décimo, 333 milésimos, 25 centésimo, 2 décimo, 166 milésimos, 142 milésimos, 125 milésimos, 111 milésimos, 1 décimo. Quando analisamos números decimais, eles podem nos enganar, porque estamos acostumados a comparar números naturais e sempre na nossa mente temos a ideia de que quanto mais algarismos, maior é o número. Isso é certo nos números naturais, porém os números decimais podem nos enganar. Ao observar o quadro, nós temos que ter em mente que o que vale mais nos números decimais, que são os números com vírgulas, é quem tem mais décimos, porque é o número que está mais próximo da vírgula e, portanto, é a ordem que está mais próxima do inteiro. Se eu observar esses números aqui do quadro para ver qual número tem mais décimos, eu vou ver que é o 5 décimos. Ele é o maior número que tem no quadro, porque ele é o que tem mais décimos. O que eu posso fazer para não me enganar? Eu posso acrescentar aos números decimais zeros à direita, sem alterar o valor do número. E assim fica mais fácil a minha comparação.
Agora vamos às perguntas. A. Qual é o maior número registrado no quadro? Como eu havia mencionado anteriormente, o maior número registrado é o que tem mais décimos. E eu sei que o número que tem mais décimos é o 0,5, que é o 5 décimos. E também, se eu for observar os desenhos que eu fiz com as barras de chocolate, eu vou perceber que a maior parte, o chocolate que tem um maior pedaço, é o que representa a metade. Portanto, o maior número no quadro é o 5 décimos. B. E qual é o maior número? É o que tem menos décimos. Então, os que têm menos décimos são todos que têm 1. Porém, 1 dividido por 10, ele só tem 1 décimo e ele não tem nenhum centésimo e nenhum milésimo. Se eu fosse observar as barras de chocolate, o pedaço menor de todos é o pedaço de chocolate que foi dividido em 10 partes. Portanto, o menor número é 1 décimo. O número obtido na divisão 1 por 3 é maior ou menor que 1 por 2? Ao observar as barras de chocolate, o que eu percebo? Que a divisão de 1 por 3, o tamanho da barra é esse daqui, ó, o pedaço da barra é 1/3 da barra. E 1 por 2 eu fiquei com a metade. Obviamente, a metade é maior do que 1/3. Se eu analisar os resultados no quadro de números, eu vou verificar que a divisão de 1 por 2 tem 5 décimos e a divisão de 1 por 3 tem 3 décimos. Portanto, o número obtido na divisão de 1 por 3 é menor do que 1 por 2. D. O número obtido na divisão 1 por 6 é maior ou menor que 1 por 4. Observando as barras de chocolate, ao dividir a minha barra de chocolate em 6 partes iguais, o tamanho é esse daqui. Ao dividir em 4 partes iguais, o meu tamanho é esse daqui, a quarta parte, que corresponde a 1/4. Então, eu observo que ele é maior. 1/4 é maior que 1/6. E ao observar os resultados no quadro de número, eu vou perceber que 1 dividido por 4 tem 2 décimos e 1 dividido por 6 tem 1 décimo. Portanto, o número obtido na divisão de 1 por 6 é menor do que 1 por 4. E o número obtido na divisão 1 por 10 é maior ou menor que 1 por 8? Vamos ver, olha só o tamanho do meu chocolate, muito pequenino, a divisão de 1 por 10. A divisão de 1 por 8 é um pouquinho maior. Então, só por aqui eu já consigo observar que a divisão de 1 por 10 é menor que 1 por 8. Mas vamos analisar os resultados no quadro de números. A divisão de 1 por 8, ele tem 1 décimo, e a divisão de 1 por 10 também tem 1 décimo. Porém, a divisão de 1 por 8 também tem 2 centésimos e 5 milésimos. Dessa forma, o número obtido na divisão de 1 por 10, claro que é menor do que a divisão de 1 por 8. F. O que você percebeu nos resultados das divisões de 1 por 8 no número natural? O que eu percebi é que todos os resultados são menores que 1 inteiro. 2. Será que isso acontece também em divisões com outros números naturais? Tente usar outro número diferente de 1, dividindo novamente por 2, 3, 4 e assim por diante, como você fez na atividade anterior. Eu escolhi o número 2 e dividi pelos outros números naturais. E que eu observei que quando o divisor é menor que o dividendo, o resultado é sempre um número inteiro. Então, por exemplo, 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1.
Vamos imaginar, eu tinha 2 bombons e dividi para uma pessoa. Cada uma ficou com 2 bombons, porque era uma pessoa só. Agora, se eu tivesse 2 bombons para dividir para 2 pessoas, cada uma receberia 1 bombom. Mas observe aqui, quando o divisor é maior que o dividendo, o número é sempre menor que um inteiro. Imagine a situação: 2 bombons para dividir para 3 pessoas. Não tem como a pessoa receber um bombom maior do que o inteiro. Ele vai receber parte do inteiro. Então, o que eu percebi? Que quando o divisor é maior que o dividendo, o resultado é menor que o inteiro. 3. E para decidir qual dos resultados é o maior número, o que devemos fazer? Antes de responder essa pergunta, vamos fazer uma análise e praticar um pouco, colocando esses números na ordem decrescente, do maior para o menor. Eu vou observar aqui, eu tenho 25 centésimos, 4 décimos, 1 inteiro, 25 centésimos, 2 inteiros, 21 centésimos e 125 milésimos. Quando eu vou colocar esses números numa ordem, eu preciso saber que quem vale mais é o inteiro. Então, quem tem mais inteiro? Número 2. Depois dele, o único número que tem inteiro é o 1 inteiro e 25 centésimos. Agora, todos os números que restaram são menores do que o inteiro. Lembre-se que eu disse para vocês que quem vale mais é o décimo, é o número mais próximo da vírgula, porque ele está mais próximo do inteiro. Então, aqui, este número tem 2 décimos, esse tem 4 décimos, esse tem 2 décimos e esse tem 1 décimo. Então, quem tem mais décimos? O 4 décimos. Agora, eu vou analisar os 3 que sobraram. Esse tem 2 décimos, esse tem 2 décimos, esse tem 1 décimo. 2 décimos é maior, só que eu tenho um empate. Quem vai desempatar? O centésimo. Esse tem 5 centésimos e esse tem 1 centésimo. O maior é o 25 centésimos. Depois eu tenho 21 centésimos e o menor de todos é os 125 milésimos. Então, para decidir qual dos resultados é o maior número, nos números decimais, que são os números com vírgula, eu preciso observar primeiro quem tem mais inteiro, depois os décimos, porque é a ordem mais próxima da vírgula, portanto é a ordem mais próxima dos inteiros. Depois eu vou verificar os centésimos e por fim, lá no último, os milésimos. Então, 4. Agora ficou muito fácil. Formule uma regra para comparar números racionais, que são expressos na forma decimal. Então, são números com vírgula. Então, o que eu falei já para vocês, que a primeira coisa, o primeiro ponto a ser observado é observar os números inteiros. Quem tem mais inteiro é maior. 2. Depois eu vou observar os décimos. O décimo sempre é a ordem mais próxima da vírgula. Ele é o que vale mais, porque ele está mais próximo do inteiro. 3. Depois eu vou observar os centésimos e só por último, lá no fim, eu vou observar os milésimos. Certo? Muito obrigada.